Olá, meu nome é Fábio e eu estou aqui para mais uma dica do CETESC Cursos Profissionalizantes. Na dica de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma forma com que vocês podem estar colando informações que vocês copiam lá na internet. Então, quando vocês copiam um texto, por exemplo, lá na internet e transferem para o Word, em algumas situações eles vêm com aquelas formatações da página de internet. E aí, para você precisar estar tratando todas essas informações, às vezes dá um pouco de trabalho. Então, a forma com que vocês vão colar essas informações é onde é que essas formatações elas não serão trazidas lá da página de internet. E eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão estar fazendo isso. Então, eu vou estar entrando aqui no navegador de internet e eu vou estar pesquisando algo para mim poder estar copiando e transferindo lá para o Word. Então, eu vou pesquisar, por exemplo, sobre a história do Brasil. Eu vou estar entrando aqui, por exemplo, aqui no Wikipedia, que é um site que ele tem bastante esse tipo de formatação. Então, por exemplo, ele tem lá as cores, os links de alguns termos, enfim. Então, eu vou estar copiando essas informações e transferindo lá para o Word. Então, eu vou copiar. E, na maioria das vezes, a gente copia, vem aqui no Word e dá um Ctrl V para colar essas informações. E aí, quando você cola, ela vem com todas essas formatações lá da internet. E para que, quando você cola essas informações, as formatações não venham, você vai precisar colar de uma outra forma. Então, aqui nessa opção de colar, eu tenho 3 opções de colagem. Então, a colagem que mantém a formatação original, a outra que ela faz a mesclagem da formatação e essa terceira que a gente vai estar utilizando, ela mantém somente o texto. Então, todas aquelas formatações que vêm da internet, a questão dos links, dos sublinhados e das cores, ela não traz, ela traz somente o texto. Da mesma forma, lá no Excel, então imaginemos que eu tenho aqui uma tabela relacionadas a algumas informações. E eu tenho também aqui fórmulas, funções, enfim, que elas estão trazendo algum tipo de informação e algumas das vezes essas informações estão sendo trazidas de uma outra tabela ou de um outro arquivo, enfim. E aí quando você for, por exemplo, fazer um relatório ou copiar essas informações para um outro documento lá de Excel, se você copiar e colar com Ctrl+C, Ctrl+V, pode ser que algumas das informações elas não venham da maneira correta porque elas têm vínculos com outras tabelas ou com outros arquivos. Então, quando você for fazer isso e você quer somente os valores, as informações, você vai copiar e, por exemplo, vou abrir aqui um outro arquivo e quando vocês forem colar, vocês vão estar colando aqui nessa opção de colar. Aqui no Excel a gente tem uma quantidade maior de opções de colagem. E aí eu vou estar fazendo a colagem somente de valores. E eu tenho aqui 3 opções. Aqui só traz os valores. A outra opção ela traz a formatação dos números, então se está em moeda ou em porcentagem. E a terceira ela traz a formatação original, com as cores e tudo mais. E as funções ou as fórmulas matemáticas, elas não serão trazidas nessa situação. Então, por exemplo, aqui eu tinha uma função C, aqui ela só traz o valor. Aqui eu tinha uma multiplicação, também ela só traz o valor. Então, essas opções de colagem podem te ajudar bastante na hora que você for fazer uma transferência desse tipo de informações, seja um arquivo de texto ou, por exemplo, uma planilha de Excel. Então, você vai estar trabalhando aqui com as opções de colagem. Essa opção de colagem ela só é habilitada quando você tiver algo na área de transferência, quando você tiver algo, por exemplo, copiado. Então, vou dar um Ctrl+C para copiar. Automaticamente a opção de colar ela é habilitada. Espero que essa dica ajude você em situações que você possa ter no seu dia a dia.